Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando. E nesse vídeo de hoje, eu quero aqui trazer um estudo bastante interessante para o nosso conhecimento. Eu quero estar falando aqui sobre um tema, a qual diz dias abreviados. O tempo está passando mais rápido? O que a Bíblia diz? Mas antes de iniciarmos o estudo, eu quero aqui também fazer aquele pedido de sempre para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever, ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. E também deixe aí o seu like, o seu comentário e compartilhe também este vídeo para mais vida, mais pessoas ser alcançadas pela palavra de Deus, ter o conhecimento do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E assim também você vai estar ajudando a esse canal a crescer cada dia mais, para que assim o YouTube possa mandar esses vídeos para mais e mais pessoas. Amém? Meus irmãos, livro de Mateus, capítulo 24, versículo 22, a Bíblia diz: Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Meus irmãos, diante desse versículo, existem aí muitas dúvidas se ele estaria falando da vida moderna, quando os dias parecem passar mais rápidos e terem menos que 24 horas. Muitos acreditam que esse versículo seria sim para os dias de hoje, da vida moderna, e que é o cumprimento das Escrituras. Agora nós vamos ver se é isso mesmo que as Escrituras vai nos mostrar. Em Mateus 24, descreve o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. E os discípulos de Jesus, aos quais ele dirige as palavras, aparecem ali no caráter dos remanescentes judeus fiéis que aguardará pela vinda do Messias, do mesmo modo como eram todos os que esperavam por Jesus nos evangelhos. Portanto, no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 25, que fala sobre a vinda de Cristo para reinar, você não encontra especificamente a igreja ou uma profecia relacionada aos tempos atuais. O versículo 22 refere-se à grande tribulação, e ali os que perseverarem até o fim para serem salvos são os que permanecerão vivos para entrarem no reino milenial de Cristo. Para que isso possa acontecer, será preciso abreviar aqueles dias de tribulação e perseguição. Caso contrário, todos os fiéis seriam mortos antes que se iniciasse o milênio. Irmãos, nós vamos para uma rápida explicação desse capítulo 24, que vai nos ajudar a entender melhor esse versículo, para que assim possa tirar todas as dúvidas que ainda existem sobre o mesmo. Mateus 24, versículo 2, a Bíblia diz: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso já aconteceu
quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e destruíram o templo. Por causa do incêndio, o ouro que revestia as paredes se derreteu e infiltrou-se nas juntas das pedras, obrigando os romanos a desmontarem pedra por pedra para recuperarem o ouro. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta aqui é tríplice e inclui, primeiro, quando seria a destruição do templo? Segundo, qual seria o sinal da vinda de Cristo? E terceiro, qual seria o sinal do fim dos tempos ou fim do mundo? A primeira pergunta ele não responde, ao menos aqui. Para a segunda e a terceira pergunta, a resposta aparece nos versículos do 4 ao 44, que descrevem o tempo da tribulação de 7 anos que virá após o arrebatamento da igreja. Os primeiros 3 anos e meio vão dos versículos 4 ao 14, e os últimos, a grande tribulação, do versículo 15 ao 44. Apesar de muitos elementos dos primeiros 3 anos e meios poderem ser encontrados hoje, nada se compara ao que será este mundo quando o Espírito Santo já não estiver habitando aqui, pois saiu do mundo simultaneamente a retirada da igreja. E não podia ser diferente, pois o Espírito habita agora na igreja, coletivamente e no crente em Jesus, individualmente. O que já ocorre e ocorrerá muito mais depois são enganadores falando em nome de Jesus, guerras e rumores de guerras, nação levantando-se contra nação, fomes, pestes, terremotos, ódio e perseguição e ódio contra os seguidores de Jesus, falsos profetas e etc. Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta já é uma alusão aos que perseverarem até o fim para serem salvos. Mas aqui não fala necessariamente de salvação da alma, mas principalmente do corpo. Para entender, é bom ler a parte B do versículo 22, que diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não é preciso muito para entender que está falando da salvação do corpo físico, a carne. Mateus 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ao contrário do evangelho da graça, que é hoje pregado e anuncia: crê no Senhor Jesus e será salvos, o remanescente de judeus fiéis ao Messias irá pregar o evangelho do reino, o mesmo que João Batista e Jesus pregaram, cujo lema é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lembre-se de que estamos falando de Israel e de um reino terreno, como sempre foi prometido no Antigo Testamento. Mateus 24, 15.
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esses versículos denotam o caráter judaico de toda a passagem. O lugar santo é o templo de Jerusalém, que terá sido reconstruído a toque de caixa nessa época, e onde o anticristo se sentará querendo parecer Deus. Este episódio é mencionado ao 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A expressão os que estiverem na Judéia mostra o cenário judaico de tudo isso. E mais ainda, o versículo 20: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Isso não faria sentido se a passagem estivesse falando de cristãos e da igreja, mas o remanescente judeu que estiver na Judéia naquela ocasião continuará a guardar os costumes do judaísmo, como fazem os judeus religiosos hoje e faziam também os discípulos de Jesus antes da formação da igreja. Para um judeu religioso, é proibido caminhar mais de uma certa distância no dia de sábado, que são uns 1.200 metros. Obviamente, ninguém conseguirá fugir se a fuga estivesse limitada a 1,2 km. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Atos capítulo 1, versículo 12. Mateus 24, versículo 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Amados, chegamos então ao versículo que causa muitas dúvidas, às pessoas. Mas agora eu acredito que vocês possam ter aqui uma visão melhor de dentro de todo esse contexto. Podemos reparar aqui também que não está falando dos tempos atuais, mas sim de uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Isso é significativo se nos lembrarmos de quantas catástrofes e guerras já se abateram sobre a humanidade. Tudo o que a história registra até aqui será refresco comparado ao que acontecerá durante a grande tribulação, principalmente levando em conta que Satanás terá sido expulso do céu naquela ocasião e agirá livre e solto nesse planeta, direta e indiretamente por meio de seu servo, que é o anticristo. Então aqui, meus queridos, mais uma vez nós vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Agora vós sabeis o que detém.
E aqui, meus queridos, quando fala o que detém, está falando sobre o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste. E esse um que agora resiste está falando sobre o Espírito Santo que habita hoje sobre a igreja, que até do meio será tirado, e então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Outra passagem que também gera dúvida é quanto aos escolhidos, pois muitos acreditam que são cristãos atuais e membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, a igreja é recolhida da terra pelo próprio Senhor, no arrebatamento descrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Enquanto aqui trata-se de um trabalho de anjos recolhendo pessoas vivas e não ressuscitadas e transformadas como no arrebatamento, para serem transportadas à terra de Israel. Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos como riso, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, para a ocasião da atual dispensação, a esperança não está em um transporte providenciado por anjos, mas sim pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lá em João, capítulo 14, versículo 3, a Bíblia diz: E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Vemos aqui nesse versículo o próprio Jesus falando aqui com os seus discípulos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O versículo seguinte é outra referência a Israel, que em toda a Bíblia costuma ser identificada pela figueira, que é no sentido nacional, no sentido físico, ou oliveira, que é no sentido espiritual. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O termo geração aqui pode se referir àquela das pessoas que vivenciarem todas as coisas descritas neste capítulo, que fala diretamente do tempo da grande tribulação.
Existe também a possibilidade de estar se referindo ao povo judeu, que não deveria desaparecer, já que no grego a palavra geração é gênia, que pode ter também no sentido de família, raça ou nação. A ideia seria que essa mesma raça ou geração de judeus incrédulos existiria quando viesse a grande tribulação que precede a vinda de Cristo para reinar. Talvez esta seja a interpretação mais correta, pois é provável que não exista no planeta um povo mais persistente em rejeitar a Cristo do que os judeus, que tiveram todas as chances de recebê-lo como Messias e mesmo assim o crucificaram. Também é difícil encontrar um povo com uma identidade tão marcante e que esteja todos os dias nas páginas dos jornais, como é o judeu. É como se Deus estivesse o tempo todo nos lembrando. Eu não disse que eles seriam assim até o fim? Os versículos abaixo confirmam isso. Deuteronômios capítulo 32, versículo 5 diz: corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Deixou a Deus o que fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquecestes da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em que não há lealdade. Amados, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que, através desse estudo, possa ter tirado todas as dúvidas a qual ocorre sobre a tua vida referente a este versículo e que também possa aí ter agregado ainda mais o seu conhecimento na palavra de Deus, para que assim o Senhor seja glorificado e exaltado. Espero então, meus queridos, que você possa cada dia mais crescer na graça e no conhecimento e que realmente esse estudo venha fazer a diferença sobre a tua vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus. Amém.